Bom dia a todos, começando a nossa terça-feira com esse momento de meditação, que eu tenho assim como um momento até precioso, né, no dia. Hoje eu vou tocar num assunto, até coloquei um título aqui, que o silêncio, às vezes, né, ou quase sempre, vale mais do que mil palavras. Nós muitas vezes nos impressionamos, né, com pessoas que sempre possuem uma resposta sobre tudo na ponta da língua, né, e que sempre argumentam muito bem sobre tudo, né, eu diria assim, independentemente do tema da conversa. E nós até nos encantamos, maravilhamos, né, com a sabedoria apresentada, ou pelo menos pelo tanto, né, de palavras que são trazidas naquele momento. Agora, quando nós olhamos, né, e até pelo modelo bíblico, a gente entende que falar muito não é sinônimo de grande sabedoria. Pelo contrário, né, o sábio, a pessoa que tem sabedoria, é aquele que sabe bastante para saber exatamente o que falar e quando falar. Nós somos dados, né, a muitos comentários ao falar, até corriqueiramente, sobre qualquer assunto, com diversas pessoas, e fazemos, às vezes, comentários, né, para não ficar em silêncio. E às vezes são comentários ou palavras que não trazem nada a acrescentar, né? De bom. Eu me vejo, às vezes, nessa situação, né? Ah, como você está com cara de cansado. Ah, puxa vida, você está com olheiras, né? Ó, você está muito agitado hoje. E assim por diante. Ah, como você engordou, hein? É pandemia, é isso? Então, são comentários, às vezes, que nós fazemos, ou palavras que nós trazemos, que, né, não tem necessidade, mas nós falamos por falar. E, e a questão, né? Você já se arrependeu de algo, né, que falou? É quase certo que sim, eu já me arrependi muitas vezes de coisas que falei. Então, esse arrependimento vem quando nós, às vezes, precipitadamente, né, nós tomamos uma decisão, ou porque queremos dar explicações, ou queremos impor uma ideia. Muitas vezes a intenção do nosso coração é boa, mas as palavras saem atropeladas, né? E eu diria muitas vezes mal pesadas, né? Lá em Provérbios 12, 18, está escrito que há palavras que ferem como espada, né? A palavra pode ferir como espada, mas quando nós cuidamos, né, do como falamos, quando nós agimos com sabedoria, lá em Provérbios mesmo, em 12, 18, na continuação desse versículo, está ali, mas a língua do sábio traz cura. Então, ter sabedoria e discernir o momento de falar e o momento de calar. Esse eu diria assim, que é o cerne, né, em se tratando do falar e demonstrar sabedoria nesse momento. Deus, ele, através, né, da sua palavra, daquilo que ele nos deixou revelado na Bíblia, ele diz ali que ter sabedoria é discernir o momento de falar e o momento de se calar. Lá em Provérbios 21, 23 está escrito: o que guarda a boca e a língua, guarda
das angústias a sua alma. Então, quem conserva as suas palavras e não se precipita, né, em despejá-las, conserva também a sua alma da angústia. Quer dizer, você não vai se arrepender daquilo que você, porventura, falou. Então, quando falamos muito, né, e sem medir as palavras e consequências delas, nós corremos o risco de pecar. Porque, às vezes, nós, quando falamos, né, às vezes proferimos até inverdades. No calor do argumento, da argumentação sobre qualquer assunto, a gente acaba, às vezes, difamando ou caluniando alguém. Né? E quem faz isso, segundo a palavra de Deus, é um insensato. Lá em Provérbios 10:18, diz assim: o que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. Insensato tem toda essa conotação, né, de desajuizado. Então, nós precisamos aprender a guardar a nossa boca de falar impensada e levianamente. Né? Para sustentar algum argumento, alguma ideia ou algum sentimento que temos, muitas vezes nós falamos, né? E acabamos criando uma situação que vai ferir a um terceiro. Ali em Provérbios 10:19 está escrito: porque quando se fala demais, é certo que o pecado está presente. Mas quem sabe controlar a língua é prudente. Então, o pecado está presente quando nós falamos demais. Se formos moderados no falar, nós nos tornamos prudentes, medindo e pesando as palavras para que elas sejam verdadeiras e não formem para nós um laço, né, uma armadilha. Então, quando nós falamos, nós temos que falar sempre a verdade e não acabar, né, através das nossas argumentações, conotações que damos, né, nas nossas palavras, que elas não se tornem um laço, né, uma armadilha. Lá em Provérbios 18:7 está escrito: a boca do insensato é sua própria desgraça, e seus lábios uma verdadeira cilada para a alma. Então, quem muito fala, muito se perturba. Porque arrisca-se a dizer o que não deve e ainda no momento inapropriado. Lá em Provérbios 13:3 está escrito: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. E nós temos que analisar sempre isso, né? Como que você, né, age quando alguém lhe traz uma história a fim de que você tire uma conclusão? Você ouve todos os envolvidos ou já tira suas conclusões logo na primeira versão? Se tirarmos conclusões sabendo apenas parte da história, nós corremos o risco de defender aquele que está errado. Porque quem erra se justifica contando em muitas palavras apenas aquilo que lhe convém. Deus, ele é tão sábio, né? Até figuradamente falando, que ele nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca. Ele deseja que nós saibamos, né, ouvir, para depois nós ouvirmos, e aí sim nós falarmos algo. E Deus nos ensina, né, através da sua palavra. Lá em Tiago 1:19 está escrito assim: sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois seja pronto para ouvir,
tardio para falar e tardio para se irar. Então, se nós falamos, né, ou falarmos devido ao calor de um momento, nós acabamos ali tomando atitudes impensadas que vão resultar sempre em quê? Eu diria, destruição, em desgraça, em, sabe, quebra de relacionamentos e tudo mais. Então, e ali, quando nós falamos, né, impensadamente, na consequência, e achando, né, que existe ali uma aparente justiça daquilo que nós estamos fazendo, não será a verdadeira justiça segundo o padrão de Deus. Por isso nós precisamos, né, estar sempre prontos para ouvir. E como cristãos, né, aqueles que são nascidos de novo, que se tornaram verdadeiros filhos de Deus, cheios do Espírito Santo. Então, nós precisamos estar sempre prontos para ouvir e produzindo o fruto do Espírito, do qual faz parte o que? A longanimidade. Então, nós seremos tardios para falar, tardios para nos irar e, consequentemente, não cairemos em erro por aquilo que nós falarmos. Lá em Provérbios, né, 25:11, está escrito: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então, concluindo, né, se você não sabe o que dizer sobre qualquer coisa que chegar a você, entenda que o silêncio vale mais do que 1000 palavras. E Jesus faz uma advertência lá em Mateus 12, 36, 37. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Então, como maçãs de ouro e salvas de prata, assim devem ser as nossas palavras. Amém? Um bom dia a todos, que possamos meditar, né, nesse tema. Vamos orar então. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, te glorificamos, exaltamos o teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Te agradecemos por mais esse dia que nos concede, Senhor. Guarda-nos, proteja-nos, abençoa-nos, Senhor Deus, dá-nos a tua direção em todo momento, em toda situação, Senhor Deus. Que possamos nos portar, Senhor, segundo o teu padrão, segundo a tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Bom dia a todos.